Graça e paz a todos, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo para o nosso canal Teologando. E dessa feita nós vamos falar sobre algumas pessoas que estão sempre dispostos a abraçar qualquer loucura, desde que vá contra a verdade de Deus, desde que vá contra a palavra de Deus. Indo contra a palavra de Deus é o que eles querem, certo? São pessoas que se consideram muito sábias, eles acham que não se enganam facilmente, não caem mais nas conversas de pastores, nem de Roma, como eles chamam a Igreja Católica, né? Tudo está no poder de Roma, Roma mudou tudo, Roma é quem fez, quem elaborou a Trindade, Roma é quem escolheu os livros da Bíblia. Então são pessoas que negam a Trindade, né? E para negarem a Trindade, eles aceitam todo tipo de loucura, desde que vá contra a verdade de Deus. Já é de praxe dessas pessoas falarem mal da Trindade e dizerem que ela foi criada por Roma. Então esse vídeo, eu fiz esse vídeo, eu gravei esse vídeo justamente para desmistificar esse negócio. E vou começar com o historiador Egésipos. É um historiador nazareno, de cerca de 180 depois de Cristo, que escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte de Simeão. Simeão foi quem sucedeu Tiago Justo na liderança da comunidade dos nazarenos. Vamos ver o que escreveu Egésipos. Assim escreveu Egésipos, abre aspas, efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham a corromper essa regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu, então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já a descoberto, né, para que todos vissem, tentaram opor a pregação da verdade à pregação da falsamente chamada gnoses. Egésipos, o Nazareno, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 22. Muito bem, assim deu início não só a heresia dos cristãos gnósticos, como o herege de Marcião de Sinop, mas a todo tipo de heresia destruidora no seio da igreja, como Paulo já havia previsto no seu discurso em Éfeso, que está lá em Atos capítulo 20, nós vamos ler agora. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem-se, lembre-se que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, irmãos, é isso aí, recapitulando. Depois da morte dos apóstolos, Deus deu início à propagação de heresias no meio cristão. Lembrando que, apesar de já existirem os escritos do Novo Testamento, o pensamento teológico ainda não tinha sido desenvolvido. Por isso que até mesmo entre os pais da igreja haviam divergências e haviam doutrinas confusas, né? Porque um ensinava uma coisa, outro ensinava outra. Por quê? Porque o pensamento teológico ainda não tinha sido desenvolvido. Então existiam muitos livros gnósticos, que era das seitas dos que aderiam à gnoses, né, que é a sabedoria acima de tudo. E também existiam vídeos pseudepígrafos, que eram livros de pessoas desconhecidas, mas que colocavam o nome dos discípulos, né, de Lucas, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Judas e por aí vai. Então esses livros rodavam nas igrejas locais, confundindo e misturando mentiras do diabo com a verdade de Deus. Então daí deu-se início à necessidade de defesa da fé pura, né? E essa necessidade fez com que a teologia cristã se desenvolvesse. E cabe aqui a gente lembrar o seguinte,
que hoje existem idiotas que rejeitam a teologia somente por ela ser uma produção humana. Não, só porque os homens fizeram, então nós devemos rejeitar. Isso é idiotice, porque essas pessoas não têm ideia de por que deu-se início o pensamento teológico cristão, né? Assim, essa necessidade de desenvolver uma teologia cristã pura deu o pontapé inicial em todos os concílios, credos e até na necessidade de se fechar um cânon bíblico, né? Porque os cristãos eles deveriam saber quais realmente os livros eram inspirados ou não. Porque já que rondavam todos esses livros apócrifos, livros pseudopígrafos, escritos pelos os gnósticos, que ainda hoje, idiotas que não estudam, ficam exaltando e babando esses livros, que nós sabemos que eles foram criados por pessoas que queriam se filtrar no cristianismo sem ter o Cristo como Salvador. Então, por isso, houve o Concílio de Nicéia, em 325, onde se afirmou a Trindade. Nessa época nem existia a Igreja Católica, e os idiotas ficam falando que a Igreja Católica foi quem criou a Trindade. Você vê a falta de coerência, né? Houve o Concílio de Constantinopla, em 381, que proclamou a divindade do Espírito Santo. Houve o Concílio de Éfeso, em 431, que condenou o nestorianismo. Houve o Concílio de Calcedônia, em 451, que lidou com a heresia eutiquiana. E, na verdade, houve 25 concílios, mas somente esses 4 que eu citei aqui, que é o de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e o outro lá, Calcedônia, foram os que foram aceitos pelos protestantes. Foram 21 concílios, né? Contudo, só esses 4 foram aceitos pelos protestantes. O restante desses concílios, sim, foram coisas que os católicos inventaram. Porque daí para frente, depois do de Calcedônia, foram os católicos que fizeram esses concílios. Enfim, a idiotice de falar que a Trindade foi criada por Roma não tem respaldo histórico, pois o Concílio de Nicéia, onde a Trindade foi afirmada, aconteceu em 325, como eu já falei, e nessa época a instituição católica ainda não existia. Outra coisa que os hereges modernos gostam de repetir é que a Bíblia foi criada ou modificada ou mesmo adulterada por Roma. Eles adoram atribuir tudo a Roma. É uma fixação que eles têm em Roma, né, que é a Igreja Católica. E para rebater isso, primeiro, houve o cânon do Novo Testamento que foi encerrado. Né? Todas as correntes majoritárias do cristianismo aceitaram os seus 27 livros como inspirados e canônicos. Pessoas que negam essa verdade hoje são pessoas que não têm noção do que foi usado na separação dos livros inspirados, né? Eles dizem que aquele rapaz lá, como é o Constantino, né? O imperador Constantino foi quem escolheu os livros que tem na Bíblia. Constantino nem ler sabia, para você ver o nível de idiotice. Então, existem várias evidências do encerramento do cânon do Novo Testamento, evidências bíblicas, mas quero trazer aqui apenas a que considero mais importante, que é a providência de Deus. Então não dá para entender como esses caras, pelo menos a maioria deles, que se dizem cristãos, eles dizem também que são cristãos, que creem em Deus, mas não acreditam que o Novo Testamento seja a pura verdade de Deus, infalível e inerrante. Eles não creem que Deus tem poder suficiente para preservar a sua palavra até hoje, a Bíblia Sagrada. Então é isso, esse povo não crê na providência de Deus. Não crê que Deus é onisciente e onipotente. Ele, sendo onisciente e onipotente, não inspiraria livros que serviriam para a fé sem que tivesse condições de preservá-los. Se Deus não tivesse condições de preservar os livros que nos ensinam sobre a sua fé, não seria Deus, não seria onisciente, não seria onipotente. A perda ou a adulteração de livros inspirados seria um lapso da providência de Deus. O Deus que cuida até mesmo dos pardais, como o Novo Testamento diz, certamente não descuidaria de sua palavra. Voltando ao cerne da questão, muitos, na ânsia de negarem a Trindade, acreditam em tudo, desde que seja contra a verdade de Deus.
negam a Trindade e creem no absurdo da heresia do unicismo modalista. É sobre isso que eu quero falar hoje. Depois de toda essa introdução, é sobre isso que eu quero falar. O unicismo modalista. Tem pessoas aqui mesmo próximo a mim que não creem na Trindade não, que é muita dificuldade, é muito complexo, é muito difícil. Aí creem na bobagem do unicismo. Vamos ver o que o unicismo ensina. O que crê o unicismo? O unicismo moderno tem suas raízes no antigo modalismo, né? Criado não por Sabélio, né? Teve um artista lá, outro herege pior do que ele, que criou ele antes, mas Sabélio foi quem mais divulgou e também já foi refutado, né? Para não se estender muito, pois suas heresias são muitas, vamos ver somente a questão da negação da Trindade. Os unicistas, eles defendem a divindade absoluta de Jesus. Não podemos negar isso. Porém, eles negam a doutrina bíblica da Trindade. Para eles, Jesus é o Pai e o Espírito Santo, que se manifestou de modos diferentes, dependendo da ocasião. Loucura. Agora eu faço nem Luciano Huck. Loucura total. Loucura, loucura, loucura. Eles acham que a doutrina da Trindade, eles acham complexo, né? Difícil. Não, é muito difícil, muito complexo, difícil de entender, difícil de... É Deus, a Trindade é Deus. Deus nunca foi fácil de se entender pela nossa mente infinita, certo? Então, por ser a Trindade complexa, eles preferem acreditar nesse tipo de absurdo, né? Ou em qualquer outro absurdo que apareça. As pessoas preferem todo tipo de absurdo, menos crer na verdade da Trindade. Vamos analisar alguns textos. Mateus capítulo 20, versículo 23. O que é que diz lá? Vamos ler. Então Jesus lhes disse: vocês beberão meu cálice. Quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando a mãe de Tiago e João veio pedir um lugar de destaque para seus filhos, né, que era Tiago e João, eles queriam um lugar de destaque ao lado de Jesus, no futuro reino. A resposta de Jesus foi que Deus, Pai, foi quem preparou esses lugares e dará a quem Ele quiser. Então esse era o assunto do Pai e não o Filho. Se é um assunto do Pai e não do Filho, isso mostra a distinção entre os dois, Pai e Filho. Jesus disse aí, não compete a mim, isso aí é coisa do Pai. Como Ele é a mesma pessoa? Como Jesus é o Pai? Se Ele disse nessa questão, Ele diz, não, isso aí é com o Pai, não é comigo. Entendeu? Então essa é a primeira questão, que mostra claramente a distinção do Filho com o Pai. Segunda questão, se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa que se manifestam de forma diferente, que é isso que os unicistas ensinam, como pode ser perdoada a blasfêmia contra Jesus e não contra o Espírito Santo? Onde é que está isso aí? Lucas 12:10, vamos lá ler. Diz assim, ó: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Isso é totalmente ilógico para quem crê que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Por que perdoa para um e outro para não o outro? Então essas são questões, irmãos, que nos mostram o absurdo do unicismo, certo? Mas os hereges só veem absurdo na Trindade. Terceira questão, se Jesus, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, como se explica o texto de João 14, versículos 16 e 17, que diz assim: vou começar do 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então esse texto mostra claramente que o Filho pedirá ao Pai para que este envie o Espírito Santo. Como é que pode? Absurdo total, meus irmãos. É um absurdo sem igual, é ilógico.
Aí não creem na Trindade, porque é difícil de explicar, claro, que ele é o próprio Deus, né? Deus não é fácil de se explicar por nossa mente finita. Aí creem numa bobagem dessa. Quarto argumento. Como Jesus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo, que se manifestam de forma diferente, se no batismo nós podemos ver claramente a distinção das três pessoas, onde uma pessoa é batizada, que é Jesus, outra pessoa desce do céu em forma de pomba, que é o Espírito Santo, e outra pessoa fala dos céus dizendo que aquele era o filho que lhe agrada. Está lá em Mateus 16, vamos ler. Mateus 3,16. Depois de ser batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo com pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrada. E aí? Não há sentido algum nessa narrativa se crermos na doutrina unicista. A doutrina unicista, eu repito, é um absurdo total. Quinto argumento contra os unicistas, e para finalizar, nós vamos ler alguns textos aqui, irmãos, da Bíblia, para que eu possa elaborar o meu argumento contraditório. Números 35:30. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra ele, para que morra. O Deuteronômio 17:6. A gente vê aí no Antigo Testamento que para autenticar uma verdade era necessário 2 ou mais testemunhas. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A testemunha válida, o número de testemunha válida tem que ser de 2 para cima. Uma só não valia. Agora vamos para o Novo Testamento. 2 Coríntios 13, versículo 1. Esta é a terceira vez, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Fica mais do que claro, irmão, nesses textos que eu acabei de ler, que de acordo com a própria palavra, para que uma verdade fosse estabelecida, tinha que ter o apoio de 2 ou mais testemunhas. Agora vamos abrir novamente nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo a partir do 12, diz assim: Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus lhe falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Olha, Jesus se referindo lá, os textos que eu acabei de ler no Antigo Testamento. Versículo 18. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Os unicistas falham em sua crença de que Jesus é o próprio Pai. A implicação lógica dessa crença nos leva a crer que Jesus é um mentiroso, um enganador. Por quê? Vejamos. Toda a verdade é provada com o apoio de 2 ou mais testemunhas, como nós acabamos de ver aí em textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento. No texto de João 8, os fariseus, de acordo com a lei, dizem que o testemunho de Jesus é mentiroso, pois não havia mais de uma testemunha. Já Jesus diz que tanto ele como o Pai dão testemunho de sua missão. Concluímos, pois, que ou eles são 2 pessoas, como de fato são, ou, se é como os unicistas dizem, ele está mentindo, está fazendo um teatrinho, dizendo que o Pai
está testemunhando com ele, desde que as duas pessoas são a mesma. Certo? Mas não é assim. Os unicistas estão totalmente errados. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Três pessoas distintas. E não uma pessoa que se manifesta de três formas. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso não é triteísmo, mas a Santíssima Trindade. Em outras palavras, cada uma dessas pessoas é Deus, pleno e absoluto, e não parte da divindade. No entanto, não se trata de triteísmo, pois existe um só Deus, verdadeiro, e Deus é um só. Não são três deuses, mas três pessoas em uma só divindade. Isso se chama Trindade. E isso é o que a Bíblia ensina. E apesar das dificuldades, não crer assim é inventar algo diferente, que causa mais confusão ainda. Então eles não creem na doutrina da Trindade porque é algo difícil e abraçam heresias mais confusas ainda. Oro a Deus para que essas pessoas estudem mais, que parem de afirmar absurdos como dizer que a Trindade foi criada por Roma e que a Bíblia também foi adulterada por Roma. A Trindade é o próprio Deus. Negá-la, abraçando heresias que há milhares de anos já foram refutados, incorre na condenação eterna e ruína de perdição. Deus abençoe a todos e que possa nos dar força para continuar na verdade de Deus e não abraçar qualquer mentira para nos agradar.